para o episódio do Me Ajuda, Laura, de hoje, eu escolhi a pergunta da Amanda, que me mandou lá pelo direct do Instagram. Eu tinha postado uns stories sobre o que fazer na segunda-feira para aliviar a ansiedade de domingo. Afinal de contas, muitas pessoas relatam que no domingo ficam muito mais ansiosas do que em outros dias, porque sentem aquela angústia, aquela ansiedade da segunda-feira, de ter que voltar para a rotina, de ter seus compromissos, suas tarefas. E eu havia sugerido, então, que na segunda-feira você faça alguma coisa que você goste, né? Você deixe na segunda-feira um compromisso com você mesmo. Uma massagem, uma aula, um evento simples, como eu havia comentado que eu gosto de segunda pela manhã, levar o Pedro para a escola a pé. E aí eu já pego o sol da manhã, já faço um passeio com ele, né? E aí já começo a minha semana num outro espírito, né? Com outro humor. E aí a Amanda, então, me mandou a seguinte pergunta. Pode acontecer o contrário também? Eu, como trabalho e já tenho a minha rotina, que de algum modo me deixa ocupada, sinto mais ânimo durante a semana, mas acho que fico menos angustiada. E aí eu disse, Amanda, não entendi bem a tua pergunta, você pode me fazer a pergunta de novo? E ela me disse o seguinte, no final de semana eu tenho mais ansiedade do que durante a semana, porque no final de semana eu não tenho rotina, eu não tenho uma coisa que eu sei o que vai acontecer. No final de semana, a coisa acontece meio solta. E durante a semana, como eu trabalho, eu já sei que eu vou pro trabalho, eu vou voltar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E se isso pode acontecer, de a ansiedade ficar maior no final de semana e durante a semana isso ser aliviado por ter essa rotina já estabelecida. E eu disse, Amanda, show a tua pergunta, vou responder no podcast. E aí, gente, sim, isso pode acontecer com muita frequência, inclusive. Afinal de contas, um dos elementos que nos gera ansiedade é justamente a incerteza, a insegurança, a sensação de falta de controle. Tudo isso são elementos que podem ser desencadeadores de ansiedade para muitas pessoas. E quando isso está presente nas situações que a gente vive, então a situação pode se tornar ansiogênica. E o final de semana pode ser um momento onde a gente está, inclusive, sem as pessoas que a gente gosta por perto, né? A gente pode estar no final de semana sem compromissos interessantes ou compromissos que a gente gosta. E isso tudo pode sim gerar mais ansiedade do que durante a semana, que apesar de a gente ter lá talvez um trabalho que a gente não gosta muito, ter que lidar com um chefe, né? Ou precisar ter alguma situação desagradável para ser enfrentada, né? E o próprio compromisso, a própria tarefa de estar num ambiente, né? De precisar ir para o escritório, por exemplo, a gente sabe o que vai acontecer em linhas gerais, né? Quando a gente fala assim de uma forma ampla. E no final de semana, a gente pode não saber o que vai acontecer, né? Então eu tô gravando esse podcast, por exemplo, numa terça-feira, não sei o que vai ser do meu final de semana ainda, mas isso pode ser um causador de ansiedade, porque eu posso ficar pensando em coisas catastróficas para o meu final de semana, né? Do tipo, eu não vou ter ninguém para sair, eu não vou ter nenhum compromisso, eu não vou ter interesse por assistir nenhum filme, ou vai dar tudo errado, ninguém vai aceitar meus convites, eu vou ir no bar, mas não vai ser legal, eu não vou encontrar nenhuma pessoa que tenha interesse em mim. Ou eu posso pensar que bom, final de semana eu tô livre, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso aproveitar para arrumar minha casa, para me conhecer melhor, né? Ler um livro, assistir filmes, enfim. Então, veja como isso está muito atrelado ao jeito que a gente encara a situação. Se eu encarar a situação de não ter uma agenda pré-determinada como algo ruim, então isso pode ser um gerador de ansiedade. Se eu encarar a situação como algo de liberdade, algo de, tá bom, tenho uma possibilidade aí,
aí então eu posso me sentir melhor, eu posso me sentir assim mais livre mesmo, né? E a liberdade não necessariamente é algo ruim, né? Muito pelo contrário. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é que assim, tudo tem a ver com os nossos pensamentos, né? O quanto a gente pensa sobre eles, o quanto a gente direciona os nossos pensamentos para um lado ou para outro, né? E acaba acontecendo que se a gente direcionar para esse lado das catástrofes e ficar muito atrelado a essas emoções negativas que nos surgem, a gente tende a ter uma chance aí de ter mais crise de ansiedade. E se eu pensar que, bom, existem outras possibilidades, existem outras questões que eu também posso escolher num final de semana que eu não tenho nenhum compromisso agendado, aí eu posso ir por um outro caminho de me sentir feliz, de me sentir plena, de me sentir alegre. Então, Amanda, obrigada por ter enviado a tua pergunta, espero que eu tenha te ajudado aí. E caso você queira participar, já sabe, é só mandar um e-mail para o contato@laurapotrick.com.br ou então me inscrever no direct do Instagram.